Bom dia a todos meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos hoje aqui fazendo essa live da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Estamos na nossa lição de número 13, a última lição da revista Esther, que quem acompanhou é uma rica lição. Aprendemos muito mesmo com Esther. E hoje, do dia 28 de março de 2021, estaremos estudando a lição de número 13, que o título diz: Uma serva de coragem. Meus irmãos, antes queria convidar os irmãos a estar fazendo uma oração. Hoje aqui se encontra eu e a nossa missionária Isaura, que ela que vai estar dando a aula de hoje. Então convido a todos vocês a fazer uma oração conosco para estar iniciando essa aula do dia de hoje. Amém? Soberano Pai, Todo-Poderoso Jeová, em nome de Jesus Cristo, Senhor, graças eu te dou, Senhor, por essa rica oportunidade de estar aqui para louvar e glorificar o teu nome, Senhor, para aprender mais de ti. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha dar ensinamento, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vai, Senhor, através dessa live, levando essa palavra do Senhor, Pai, as pessoas que estão do outro lado assistindo, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha nos abençoar, vai entrando nas casas das pessoas que estão nos vendo, Senhor, vai abençoando as famílias, Pai, vai curando, vai libertando, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que toda honra, toda glória seja dada a Ti, em nome do Seu amado Filho Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, a revista, o título diz, A Serva de Coragem. Eu vou estar lendo aqui o texto aula, a verdade aplicada, e o objetivo da lição para os irmãos, e quem vai dar sequência é a nossa missionária Isaura. O texto aula diz assim: E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha ao rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Verdade aplicada. A vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. Objetivo da lição: apresentar a beleza do caráter de Esther, expor que Deus se alegra da humildade do seu servo, ensinar que Esther era uma mulher virtuosa. Vou estar lendo aqui rapidamente a introdução para os irmãos, que diz assim, Esther, mesmo em terra estranha, demonstrou que possuía um sólido sistema de crença e valores refletido ao liderar com diversas situações. Que possamos aprender com Esther e ter uma conduta de fé, vivendo não de acordo com o mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, que vocês venham aproveitar essa aula, que Deus abençoe. Amém? Vou passar para a nossa missionária Esther, nossa missionária Isaura. Bom dia, Pai do Senhor, eu vou tirar, porque não consigo falar com essa máscara. Estamos aqui tomando todos os cuidados que é determinado para esse momento que estamos passando, mas mesmo assim precisamos estar nos alimentando e dar continuidade à Escola Bíblica Dominical, porque existem muitas pessoas aí que estão pedindo, que venhamos fazer as lives para que o estudo, o conteúdo que ficou do livro de Esther venha a ser concluído. Hoje, como foi dito pelo coordenador Cristiano, é a última lição dessa revista de Esther, desse trimestre, amém? Irmãos, eu vou estar lendo aqui o texto de referência a qual a revista, essa lição faz menção, rapidamente, só para a gente ter uma base para começar. Tá? Fica no capítulo de número 2 de Esther, texto de referência, versículo de número 8. E sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Versículo de número 16.
Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Versículo 17. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Meus irmãos, como todos nós sabemos, por ser a última lição, vou tirar o óculos por causa da claridade aqui, como nós sabemos, por ser a última lição, muitas coisas acerca do livro de Ester já foi tratado, então estamos praticamente na fase final, né, do livro de Ester, e eu quero ser fiel à revista a qual nos foi proposto, essa lição a qual nos foi proposto, está maravilhosa. Então, por esse motivo, eu vou lendo alguns trechos e vamos conversando. Bem verdade que a Escola Bíblica Dominical é um lugar onde temos diálogo, né, com as pessoas que nos escutam, os irmãos, né, que nos escutam, e neste momento não teremos isso, mas eu quero detalhar alguns pontos que eu achei muito importante, sendo porque o horário não nos permite, acredito, decorrer todo o estudo, mas podemos, né, enfatizar umas partes aí que eu, dentro do entendimento que eu tive, julgo importante para o nosso entendimento atual. Sabemos bem que a Escola Bíblica Dominical, ela tem algumas funções, né, alguns objetivos, e um deles é trazer, né, a clareza dos textos bíblicos para os dias atuais. E essa revista ela é bem atual, assim como a Bíblia também. Dentro do que estamos vivendo, o Senhor, Ele nos dá um direcionamento e um entendimento de como agir, de como nos portar, de como permanecer dentro daquilo que Ele tem nos falado, dentro daquilo que Ele tem nos direcionado. Amém? Quem tem a revista, nos acompanha aí, estarei lendo a lição de número 1, tá? Dessa última lição. Ester é um exemplo a ser seguido. Glória a Deus. Na Igreja de Cristo tem lugar para todos. Deus permitiu que diversas mulheres fossem mencionadas em sua palavra, para que pudéssemos aprender que Ele não opera somente por intervenção dos homens. Ester é um grande exemplo de como Deus usa mulheres para demonstrar o seu poder. Contudo, é imprescindível que seus servos não andem de acordo com o sistema que o mundo impõe. As regras que devem reger sua vida vêm do céu, direto do coração de Deus. Essa parte do estudo deixa claro, né, que desde o começo, desde os primórdios, do princípio, observamos nos textos sagrados mulheres que se destacaram ao servir ao Senhor. Mulheres que fizeram a diferença dentro daquilo que o Senhor havia colocado cada uma. E dentro também do seu ambiente familiar, né? Podemos aqui até mencionar algumas mulheres, prefiro até deixar para a lição de 1.3, que fala sobre essas mulheres, mas existiram várias mulheres que fizeram a diferença, porque não se embaraçaram, né, com as coisas que estavam à sua volta, e nem com os comentários, e nem com as opiniões ou posições, seja lá qual fosse, né, ao som que estivesse ao seu redor. Essas mulheres focaram em ouvir aquilo que Deus falava, em ouvir aquilo que o sacerdote falava. Deus usava o sacerdote nessa época, Deus se utilizava dos profetas para falar com o povo. Então eram mulheres que viviam uma vida pautada naquilo que o Senhor determinava, e por isso tiveram sucesso. Eu gosto de dizer e deixar isso bem frisado, né, sobre a minha vida e aqueles que me ouvem, que a Bíblia ela é muito clara em relatar situações e em exemplificar situações de pessoas que foram muito bem sucedidas no que fizeram com o Senhor, dentro da direção que o Senhor determinou, dentro daquilo que o Senhor ordenou. Foram pessoas que viveram uma vida pautada dentro de um sucesso, né? Não sucesso, quando eu digo a palavra sucesso, eu não estou falando sobre estrelismo, mas eu estou falando sucesso dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ministério, porque viveram ouvindo e praticando aquilo que o Senhor falava. E foram mulheres que ficaram, né, relatadas aí, tanto na cronologia, né,
da descendência de Jesus, como dentro de alguns segmentos a qual só homens poderiam participar, como no caso de Débora, né? Então, mulheres são muito importantes para essa questão, tanto ministerial como a questão familiar, a qual o Senhor tem dado instrução a essas mulheres, amém? A 1.1 eu também quero frisar algumas partes. A revista está maravilhosa, então por isso eu pontuei muitas coisas e a gente vai decorrer a isso segundo o nosso horário, amém? A relevância da beleza interior. Um servo admirável na presença de Deus chama atenção, não é mesmo? Entretanto, a verdadeira beleza é a interior. A formosura de Esther encantou o guarda das mulheres, mais do que as outras, embora todas fossem bonitas. Hegai via em Esther algo que as outras não possuíam: a beleza de coração. Devemos orar para que os cristãos sejam pessoas íntegras, capazes, afetuosos, afáveis, tranquilas e cheias de misericórdia. Eu quero dizer algo para você. Nós, servos do Senhor, bem sabemos que uma boa parte dos servos do Senhor nasceram em berço cristão e veio crescendo dentro da graça, dentro dos ensinamentos bíblicos. Então tem um pouquinho mais de facilidade, creio eu, posso estar equivocada, cada um sabe de si, mas tem um pouco mais de facilidade, porque cresceu ouvindo, cresceu na presença, cresceu observando, cresceu sentindo, então tem uma facilidade melhor do que aqueles que chegaram já com uma certa idade, às vezes cheio de vícios e costumes, né, que o mundo nos impõe. Então por esse motivo sabemos que há uma dificuldade para um trabalho interno dentro daqueles que vão chegando. E a gente observa que o que é prezado dentro dessa questão aí revelada no estudo que acabamos de ler, é a beleza interior, mas só alcançamos essa beleza interior, essa inteireza de coração, dentro daquilo que o Senhor tem nos proposto, dentro daquilo que podemos oferecer para o reino, para a vida do nosso próximo, a partir do momento que abrimos a porta, né, do nosso coração, da nossa vida interior, e deixamos a transformação da parte do Senhor chegar. Quando a transformação da parte do Senhor chega, a mudança chega também, uma novidade de vida chega também, né? Um novo nascimento acontece, né? De dentro para fora, uma nova transformação, e dentro disso conseguimos transparecer, e as pessoas que estão à nossa volta conseguem enxergar, né, essa beleza em nós, independente do exterior. Hoje muitos de nós observamos e até julgamos aparentemente, como o profeta Samuel fez na casa de Jessé, olhando pela aparência, que estamos diante de uma pessoa bonita, estamos diante de uma pessoa linda, mas o estudo vem nos dizer, e a palavra também, porque o estudo é pautado na palavra, que a beleza que deve ser notada, a beleza que deve ser observada é a beleza interior. E o que é isso? A atitude, a forma que a pessoa se porta, porque aquilo que está dentro de mim, aquilo que aconteceu dentro de mim, a transformação que aconteceu dentro de mim, transparece para o lado de fora, né? O que está cheio do lado de dentro, transborda para o lado de fora, e todos observam isso. Então isso Esther tinha de sobra. Quando ela chega ali na corte, quando ela chega ali para dentro daquela seleção, o Hegai, que é o eunuco responsável pelas mulheres que chegavam, pôde enxergar isso, pôde observar isso, pôde perceber que Esther não era uma mulher igual às outras, era uma mulher diferenciada. As nossas atitudes mostram quem somos, né? A forma que nos portamos, a forma que falamos, mostra realmente de onde viemos e quem servimos, amém? Espero ser clara, espero estar sendo objetiva, e creio que todos estão me entendendo. Estou correndo, não posso entrar dentro da questão histórica, cultural, sendo porque é uma escola bíblica dominical. A gente sabe que existem pessoas que estão começando, né, a ouvir a voz do Senhor. Essa live ela vai alcançar muitas pessoas, então precisamos também, por orientação do nosso coordenador Cristiano, sobre a direção também do nosso pastor Luiz Carlos, ser o mais sucinta possível, o mais coloquial possível, o mais simples possível, para que todos venham nos compreender dentro de uma linguagem de fácil entendimento, amém? Vamos de novo, o 1.2, perdão, Esther, uma história de sucesso. Para que a história de Esther tivesse sucesso,
ela precisou da ajuda imprescindível do Senhor. Eu quero dar uma paradinha aqui para poder frisar algo. Quem já leu os capítulos do livro de Esther, percebe que o nome de Deus não aparece, né? Porque bem sabemos, o livro de Esther era na realidade uma compilação de mais 2 livros, né? Ele estava arraigado em mais 2 livros, que é Neemias e Esdras, né? E por esse motivo Deus aparece em toda essa história. Mas a gente observa que mesmo o nome do Senhor não sendo falado dentro dessa história, a gente vê toda uma ação de Deus, a gente vê todo um propósito de Deus, a gente vê todo um trabalhar de Deus dentro dessa questão de Esther, né, ser coroada, dentro da questão de Mardoqueu, seu primo, ser ali um dos escribas ali, que falavam sobre as coisas do Senhor, que não se prostrava. Então mesmo assim, mesmo o nome de Deus não sendo falado dentro do livro de Esther, a gente vê toda uma ação dele dentro desse contexto, dentro dessa história, tá bom? Continuando, a Bíblia nos narra que Hegai, o chefe das mulheres, foi o primeiro a ver a graça que Esther possuía, oferecendo-lhe 7 moças de respeito da casa do rei para lhe servir. Esther nos ensina que o crente que teme ao Senhor é uma joia rara. Deixa fluir sua graça através da sua vida diária, uma luz rara que é vista por todas as pessoas. Esther era detentora de uma graça divina, fazendo dela uma serva especial diante de todos que com ela convivia. Eu quero aqui falar algo que eu vi que essa parte não menciona, mas sabemos que no decorrer do que passou é muito bem mencionado, mas eu quero trazer ao nosso entendimento para que possamos compreender um pouco mais, amém? Vou tomar um pouquinho de água. A luz está pegando forte. Como eu havia falado no tópico anterior, né, o que havia em Esther transbordou de tal forma que foi perceptível aos olhos de todos que estavam ali, principalmente daquele que tinha a responsabilidade de cuidar das mulheres. E sabemos bem que ele dispensa algumas mulheres, porque neste momento, aquilo que Deus tem como projeto sobre a vida de Esther, também alcança os que estão à sua volta. Deus é criador de caminho. Quando Deus tem um propósito e a gente se dispõe, está trazendo para o nosso entendimento dos dias atuais, quando a gente se dispõe a viver e a fazer aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus falou acerca de nossas vidas, automaticamente, irmão, Deus vai criando caminhos, Deus vai dando situações, Deus vai tocando em pessoas para favorecer o bom andamento, né, daquilo que Ele determinou. E Esther cai nas graças ali de Hegai, e por esse motivo tudo vai sendo facilitado para o cumprimento daquilo que Deus determinou. Sabemos, e é isso que eu quero frisar, que até o entanto, quando Esther ela entra no palácio, ela é colocada como rainha, né, escolhida como rainha pelo rei Assuero no lugar de Vaste. Conhecemos bem essa história, não vamos falar sobre ela porque o tempo é curto, mas sabemos bem que quando Amã ele entra dentro dessa conspiração, entra dentro dessa questão de conversar com o rei para poder destruir, né, um povo que está na terra de Suzã, está ali em Ecbatana, está ali em Persópolis, está ali na Babilônia, né, que eram províncias ali dos persas e dos medos. Então quando ele entra dentro dessa questão, a gente observa que quando Mardoqueu manda, né, um recado para Esther acerca desse edito, Esther até dentro do que ela escuta, ela não está entendendo qual que é a sua missão dentro daquilo que ela alcançou. E isso também é muito natural nos dias atuais, como eram naquele tempo, né? E veio no decorrer da história. Porque muitos de nós, muitas das vezes, né, por focar no que conquistamos ou no que estamos vivendo, às vezes a gente não tem um entendimento espiritual do propósito a qual estamos vivendo. E Deus se utiliza de Mardoqueu, que era um homem que a Bíblia nos diz que vivia na presença do Senhor, mesmo estando em Suzã. Ele se utiliza de Mardoqueu para despertar o propósito de Deus sobre a vida de Esther. Porque quando ele fala sobre o que está sendo determinado, tramado contra o povo a qual ela fazia parte, que eram os judeus,
ela tem um pouco de dificuldade de entender. Então ela pesa, né, neste momento, a sua vida como preciosa. Mas ela não tem o entendimento de que ela foi colocada ali por Deus, né, para viver algo, bem verdade, que o Senhor contempla o desejo do nosso coração, né, e faz também segundo a sua boa vontade, para que venhamos também viver coisas boas, porque não é só de vento que o servo de Deus vive, né, não é só de luta e de sofrimento e de miséria, não, nosso Deus é dono do ouro e da prata, e a gente sabe de muitos servos do Senhor na Bíblia que alcançaram também financeiramente patamares muito altos, né, e foram contemplados pelo Senhor nessa área, né, e também ajudaram muitas pessoas. Então a gente sabe disso. E Esther, ela é despertada para dentro do propósito que ela foi colocada por Mardoqueu. Deus se utiliza, né? E quando ela entende isso, quando ela compreende isso, rápido ela toma uma atitude, rápido ela toma um posicionamento, porque ela percebe que através dela, através do lugar que ela alcançou, o cargo que ela alcançou, né, o posicionamento que ela alcançou, o patamar, o nível que ela alcançou, ela pode beneficiar outras pessoas. E é isso que Deus quer nos fazer entender, que o lugar que chegamos, né, o lugar que o Senhor já nos colocou, aparentemente para nós pode ser um oásis, um lugar de conforto, um lugar de tranquilidade, um lugar aonde vamos deitar na rede e tomar água de coco, né, meu irmão? E ficar tranquilo. Na realidade não é bem isso, né? É um lugar que Deus nos deu para que possamos ter mais estratégias para alcançar tantos da nossa casa, né, tantos que estão à nossa volta, para que a gente venha interceder junto ao rei, que nesse momento é o nosso Criador. Naquele momento, Esther tinha acesso a ele, só que tinha uma diferença, né? A esposa, ou seja lá quem fosse, só poderia chegar na presença do rei se fosse chamado por ele, se ele chamasse pelo nome, ou seja, o véu ainda se encontrava ali. Para chegar à presença do rei, precisava, né, ser chamado por alguém, ou seja, o rei mandava alguém chamar, mas agora não, o véu se rasgou, temos liberdade, né, de chegar à presença do rei, se informar acerca de quem somos e qual é a nossa missão, qual é a nossa responsabilidade. O Santo Espírito se utiliza, né, de algumas pessoas para nos trazer clareza quando não temos, e isso acontece, né? Eu posso aqui, não ferindo o texto, mas trazendo para os dias de hoje, né, não pregando nenhuma heresia, não ensinando nenhuma heresia, mas eu posso fazer aqui um cenário, tá? E procurar trazer para os nossos dias atuais, né? Deus se utilizando, né, da vida ali de Mardoqueu, né? E ali o responsável que vai, o funcionário, né, o eunuco que vai ter com ela, instruir, é aquele a qual Deus muitas das vezes usa para falar conosco, né, acerca do que temos que fazer, como temos que fazer, qual que é a direção que precisamos tomar, né? É o Pai trabalhando, é o Espírito trabalhando e se utilizando muitas das vezes os seus profetas para despertar acerca do propósito que Ele tem sobre a nossa vida, que alcançará outras pessoas. Amém? Espero estar sendo clara, glória a Deus. O 1:3 vai dizer assim, fazendo a diferença no mundo. Deparamos-nos na Bíblia com padrões admiráveis de mulheres que fizeram toda a diferença em épocas nada favoráveis. Elas, Maria Madalena, Ana, Joquebede, Débora, Ruth, Abigail e Maria, mãe de Jesus, entre outras. Mas o que fez essas mulheres serem tão especiais? Esther nos dá essa resposta, fazendo-nos perceber que, de fato, o que faz a diferença foi a entrega total ao Senhor. Ela nos mostrou que o amor a Deus sempre está presente na vida dos servos do Senhor. Eu quero só puxar um ganchinho antes de entrar nesse tópico, que a lição que lemos anterior, né, o tópico anterior, 1.2, fala sobre o sucesso, uma história de sucesso. Não há possibilidade dos servos do Senhor ter uma história de sucesso se não colocarem o Senhor no centro, né? Se essa história for cristocêntrica, se eu colocar Jesus no meio de tudo que eu vou fazer, se eu perguntar, se eu ter diálogo com Ele, se eu trazer Ele para dentro do ambiente a qual eu estou, tanto familiar
como ministerial, quanto dentro das minhas questões profissionais, né? Todas as áreas da minha vida, eu terei sucesso. Muitas das vezes não dentro daquilo que eu espero, mas dentro daquilo que precisa ser feito. Se você contabilizar até hoje quem você era antes e como você está hoje, você vai ver que você está tendo uma vida de sucesso. Por quê? Como isso, missionária? Porque você está crescendo gradativamente, dentro de cada processo que Deus lhe permite passar, dentro de cada dificuldade que Deus lhe permite passar, cada experiência que você vai tendo com Ele, você vai crescendo, você vai adquirindo uma maturidade, né? Você vai deixando do estágio de meninice e se tornando um homem, uma mulher firme, alicerçada, arraigada, com estrutura dentro da palavra do Senhor. Então, não há possibilidade de você ter uma vida de fracasso. Entenda bem, quando eu digo fracasso, eu não estou dizendo que você não vai passar por situações a qual você não vai perder, a qual você não vai ouvir o não, pelo contrário. Mas até dentro do não que você vai ouvir, até mesmo dentro dos erros, você vai observar que foi a melhor atitude, foi a melhor situação. Então você enxerga que Deus vai te ensinando e você vai tendo sucesso dentro desse crescimento, dentro desse entendimento, dentro dessa visão que o Senhor vai te proporcionando. Então você vai avançando, mesmo ouvindo o que você não gostaria, mesmo não recebendo o que você pediu. Porque Deus realiza o desejo do nosso coração, as nossas petições, os nossos propósitos, dentro do projeto dEle, dentro do plano dEle, porque do nosso coração, do nosso entendimento, vem as preparações, mas da boca de Deus, que conhece o amanhã, né? Conhece o ontem, dentro da sua onisciência, conhece o hoje, o daqui a pouco, o amanhã e o depois, né? Ele sabe perfeitamente o que precisamos, né? Ele sabe o que queremos, e não que Deus não realize também o que queremos, porque Deus é bom e Ele sabe que se o que a gente quer é porque alguma coisa vivemos, né, e precisamos também de algumas afirmações em relação à caminhada, o Senhor Ele pode fazer. O Senhor é poderoso para fazer aquilo que lhe apraz, e dentro daquilo que conversamos com Ele, e Ele vai nos falando o que precisa e o que não precisa. Então, dentro desse entendimento de trazer Jesus para as nossas vidas, automaticamente temos uma vida de sucesso, independente de receber ou não, porque a gente cresce. E o sucesso é crescer, né? O sucesso é andar, o sucesso é caminhar, é ter alvo e objetivo. Quando a gente empaca é difícil, mas quando a gente tem aquele despertamento e a gente segue, é vida de sucesso, é sucesso na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Aqui a questão de fazer a diferença em relação ao mundo, essas mulheres que foram mencionadas aqui no tópico 1.3 aí da sua revista, da minha revista, vai nos dizer que foram mulheres que entenderam a importância de se servir a Deus dentro do Antigo Testamento e também dentro do Novo Testamento, de seguir a Jesus, aquilo que o Senhor determinou. Sabemos que algumas mulheres aqui não tiveram essa graça de ver Jesus, né? Sabemos que Débora, Ruth, Abigail e algumas outras mulheres, Joquebede, né, Ana, elas não tiveram o privilégio que Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, tantas outras tiveram de conviver com Jesus, de aprender com Jesus cara a cara, de estar ali observando as atitudes, os feitos, mas essas mulheres tiveram o privilégio de viver uma vida espiritual com o Senhor. Sabemos que cada uma aqui agiu de uma forma, né? Cada uma aqui teve uma função. Eu quero pautar aqui, eu quero falar sobre 3 mulheres rapidamente, porque o horário não nos permite, mas só para você ter um entendimento sobre o que eu quero falar. Débora, como bem sabemos, ela faz parte da época dos juízes, né? Uma época que está dentro de um espaço de 350 anos, né? Onde o povo vivia num declínio moral, né? Haviam questões políticas, haviam questões de idolatria. Sabemos bem que essa época aí, o povo vivia no meio de pessoas mundanas, viviam no meio, a terra qual o Senhor havia determinado ao povo de Deus. Foi uma terra que o povo não limpou ela por completo, ainda deixaram algumas pessoas que não deveriam estar lá, e por esse motivo adquiriram também costumes ruins, e viviam numa roda gigante, num ciclo vicioso. Ora serviam a Deus, ora recebiam o que Deus, né, havia proposto para eles, e aí depois que eles estavam satisfeitos, eles iam
né, e voltavam a velhas práticas, porque na realidade eles não queriam Deus, eles queriam o favor das mãos do Senhor, eles queriam a providência, eles queriam o livramento, eles queriam o que Deus poderia fazer por eles, mas viver com Deus, dentro daquilo que Deus havia estabelecido pela sua lei na época, o povo não queria ser doutrinado, o povo não queria viver dentro de um regimento, o povo não queria ser obediente. A obediência para esse povo passava longe, ela só existia no momento de necessidade. Então, obviamente, como conhecemos bem essa história, o Senhor permitia, né, os inimigos oprimir, o Senhor permitia a escassez sobre a terra, o Senhor permitia a fome sobre a terra, e por esse motivo o povo orava, o povo chorava, o povo clamava, Deus suscitava um juiz, ou no caso aqui de Débora, uma juíza, tá? Sabemos bem que a questão de Débora era civil, né? Se eu não estiver enganada, agora o sol já está me deixando meia tonta, mas eu vou seguir dentro do meu raciocínio. Era civil, ela tratava sobre questões ali que aconteciam no dia a dia, né? Ela ficava entre Betel e Ai, lá nas palmeiras, tinha até um lugar chamado Palmeira de Débora, onde ela ficava para julgar o povo. Sabemos bem que ela era uma mulher, dentro do que já lemos acerca dela, né? Que ela era uma mulher muito prudente, e era uma mulher que era organizada, porque a Bíblia vai falar que ela tinha esposo, e por ela ter esposo, obviamente, para não trazer nenhum problema para dentro do seu lar, que respingaria no seu ministério, né? Sabemos bem que quando somos casados, né, e temos lá um esposo, e eu sou missionária, o meu esposo faz parte do meu ministério, né? Ou se meu esposo é pastor e eu faço parte do ministério dele, ou seja, é um ministério só, né? Somos um só, uma carne só, então por esse motivo um soma com o outro, e para ter um bom andamento, para Deus honrar o ministério, a gente precisa estar em concordância com o nosso lar, né? A gente precisa estar em concordância com aquilo que Deus determina para a nossa casa. Então o nosso ministério começa onde, igreja? Aonde começa o nosso ministério? Dentro do nosso lar. Bem verdade, existem coisas que acontecem no nosso lar e isso não pode impedir de a gente fazer a obra do Senhor. Samuel deixa muito bem claro isso, né? Os filhos, quando ele começa a sair de cena, não são aceitos, porque os filhos não fazem aquilo que ele faz, né? Os filhos não seguiram o exemplo do pai. Então as pessoas não querem os filhos de Samuel como sacerdotes, né? Mas isso não impediu Samuel ser aquilo que Deus determinou. Então, independente, só para puxar um gancho de como esteja a sua casa, continue pregando a palavra lá dentro, continue falando do amor de Deus lá dentro, continue orando lá dentro, continue louvando lá dentro, porque Deus é poderoso para criar caminho para alcançar. E mesmo que não aconteça, tá? Coisa que cremos que vai acontecer, mas se porventura alguma coisa acontecer, de não acontecer, você sabe que a sua parte você fez, né? Não deixe o julgamento te perturbar ao ponto de você achar que não é digno de fazer aquilo que Deus lhe delegou. Faz a sua parte, cumpre com a sua missão. Então Débora nos deixa bem entendido que ela era uma mulher que se dedicava em casa e separava um período para estar ali julgando ao povo, né? E sabemos bem a história, que através dela ali o Senhor se utilizou para falar com Baraque, né? Foram para a guerra, a honra não foi para Baraque, foi para uma mulher, Jael, e assim segue essa história, e Deus se utilizou da vida de uma mulher para poder dar vitória ao povo dele, né? Ruth também conhecemos, uma moabita, a qual Elimeleque desce, um homem da tribo de Judá, Belém agora, a terra do pão, está passando por uma dificuldade. Conhecemos bem essa história, né, irmãos? Não vou narrar ela, porque senão a história fica muito comprida, mas sabemos que ele desce juntamente com a sua família, né, sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quileão, vão para as campinas verdejantes de Moabe. Quando chega lá, começam lá a viver, e dentro dessa questão, dessa decisão, que foi uma escolha muito errada, porque a Bíblia não nos relata que Deus dá ordem para os seus saírem daquela terra, porque até o entanto é um processo que Deus está permitindo o povo passar, né? É no tempo dos juízes também, e Deus está permitindo o povo passar um processo, só que dentro desse processo, até mesmo dentro do erro que alguns de nós cometem, Deus entra de uma forma especial e resgata, né? O que acontece? Mesmo morrendo Elimeleque e os filhos, né? A Bíblia vai dizer que Ruth e órfão volta, mas Ruth vem, e tem uma história linda ali em Belém com Noemi, conhecemos bem a história, né? Aí entra Boaz, que é remidor, e aí segue-se aí dentro do segmento dessa mulher, juntamente com Noemi, é uma história linda, e Ruth entra dentro da história também de Judá. Deus
coloca ela dentro da genealogia de Jesus, e é coisa linda. Abigail também, uma mulher caseira, uma mulher de casa, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, a qual recebe entendimentos da parte do Senhor. Eu quero dizer algo para você, porque senão daqui a pouco eu prego, sabe como é pregador, né? Abigail, a história não nos mostra, tá? A história não nos fala dela dentro de um segmento de serva do Senhor, né? Mas a gente percebe que a conduta dela mostra uma prudência muito grande, né? Uma mulher que tem uma prudência dentro de casa, uma mulher que consegue enxergar de longe as pessoas que estão dentro de casa, né? Ali a serviço, né, do esposo dela, que é tido como louco, né? Estão se comunicando com ela, porque as pessoas que estão à nossa volta percebem quem somos. As pessoas à nossa volta percebem se podem confiar, se podem se abrir, falar conosco acerca de algumas situações. E ali os capatazes, vamos colocar assim, as pessoas que trabalhavam ali na casa de Abigail, você percebe que tinham confiança de expor para ela o que acontecia. Tanto que quando eles ficam sabendo, né, que Davi está vindo com seus homens para poder dar cabo ali dos homens daquela cidade, né, daquelas pessoas ali, é avisado para ela, e ela com muita sabedoria, né, ela toma uma atitude de preparar, né, provimentos, preparar alimentos, né, prepara ali um povo para ir com ela e vai ao encontro dele e se humilha. Ela se humilha em defesa da sua casa, ou seja, ela busca um favor, né, e um perdão ali de Davi acerca da atitude errada do seu esposo. Então, trazendo para os dias de hoje, isso acontece com quem é coluna dentro da sua casa, né? Você, por exemplo, que Deus já resgatou, né, que já te deu um entendimento, e você busca a instrução da parte do Senhor para poder viver com o Senhor, né, a excelência daquilo que Deus tem determinado. Você tem instrução, né? Você tem direção, você tem pessoas, o próprio Espírito Santo se utiliza de pessoas, o próprio Espírito Santo fala com você, te dando estratégia de como agir para impedir que o mal adentre a sua casa. Nós vemos isso também no livro lá de Êxodo, né? Quando o povo chega ao momento da saída e tem a morte dos primogênitos lá do povo do Egito, Deus dando estratégia para Moisés e Arão acerca de como o povo de Deus deveria se portar, né, nos umbrais da porta, ali com o cordeiro, a questão da Páscoa, a questão das ervas amargas, que não dá para a gente entrar nisso, mas a gente percebe que Deus dá instrução ao povo de como impedir que o mal chegue até a casa deles. E você percebe essa sabedoria, essa ligação, né, que Abigail tem com o Senhor, né, mesmo não relatando, mas você percebe, e tanto que a sabedoria dela, o entendimento, a prudência dela é tão profundo que ela consegue reverter um edito, né, a qual Davi havia já proferido que iria fazer. Ela consegue reverter isso. Davi volta, ela volta em segurança para casa. Quando ela entra em casa, a Bíblia vai dizer que ela percebe que o marido está ali, né, festejando, né, não está em si. Então ela continua, né, no canto dela, nos seus afazeres, e no outro dia ela revela isso para o esposo, o que aconteceu e o perigo que a casa passou, porque ele sendo cabeça da casa, quem era o responsável por estar à frente dessa situação? Era ele, mas por imprudência, né, por né, falta de sabedoria, ele coloca a casa dele a perder. Mas com uma mulher sábia as coisas funcionam diferente, né? E você percebe que quando ela relata isso, ele fica ali estático, e depois de um tempo ele morre, e Davi escuta isso e manda buscar ela. Por quê? Porque ele não enxerga. Aliás, podemos analisar que ela era uma moça bonita, né? Uma mulher bonita, moça, mas não, uma mulher bonita, mas também era uma mulher sábia. A beleza interior que ela tinha fez com que Davi, a forma que ela chega, o jeito que ela fala, faz com que Davi queira aquela mulher do lado dele, porque é uma mulher sábia e prudente. Então eu quero dizer algo para você, preste muita atenção, você que é solteiro, né? Você que está pedindo ao Senhor, Deus, prepara aí uma Rebeca, prepara aí, ou então até mesmo você, né, que está pedindo para o Senhor um Isaac. Geralmente a gente tem essas falas, pede com sabedoria,
tem entendimento sobre aquilo que Deus tem sobre a tua vida, né? Aquilo que Deus já falou que você viveria com Ele, quem você seria dentro da obra dEle. Priorize o que Deus tem falado para você não ter uma pessoa que atrapalhe o seu ministério, ou uma pessoa que não some com você dentro daquilo que você precisa, né? Dentro do seu lar, dentro da sua vida secular, ministerial, espiritual, que você seja agraciado de um bom encontro, né? Que chegue até você alguém que some dentro de todas as instâncias e áreas que você vive. Amém? Vamos correr? Eu já vou pular, tá? Para o 2. Coragem para ser diferente. Lindo esse trecho. Vamos só passar algumas partes e vamos destrinchar um pouco ele. Estou de olho no relógio para ser fiel àquilo que me foi determinado. Glória. Coragem para ser diferente. Esther mostrou-se ser uma mulher de coragem. Cada um de nós tem uma reação em relação aos obstáculos que surgem em nossa caminhada. Esther mostrou ser diferente de muitos. Quando tudo dizia que não tinha jeito, ela acreditou que a solução estava em Deus. Ela nos ensina a não murmurar, a não fugir da prova, indicando-nos que necessitamos estar aos pés do Senhor em todo o tempo, mesmo em meio aos infortúnios. Deixa-nos um legado. Quando você não puder fazer mais nada, então Deus pode. Isso é muito profundo. Essa parte aqui é muito profunda. Ela mostra aqui para a gente que mesmo quando você não tem, estando na presença do Senhor, Ele te agracia. Esther, até no entanto, quando ela escuta, tá, que ela precisa tomar uma atitude em relação ao que foi, o que está sendo determinado para o povo a qual ela faz parte, né? Ela fica temerosa, ela tem medo, porque o que está à frente dela é maior do que ela. Irmão Alcemir, você pode pegar uns papelzinhos para mim, por gentileza? Perdão, irmãos. É maior do que ela, porque ela entende dentro da sua ótica humana que se ela chegar até a presença do rei sem ser chamada, o decreto era de morte, né? A determinação era de morte. Só que quando ela é despertada, como falamos anteriormente, né? Porque eu acredito que quando Mardoqueu fala sobre a responsabilidade dela, que porventura possa ser por isso que ela chegou aonde chegou, e que ela não pense que não fazendo nada ela iria, né, conseguir se livrar disso porque ela estava lá, né? Bem pelo contrário, né? Ela também pereceria, né? E Mardoqueu, ele fala de uma forma, conhecendo esse Deus e percebendo que mesmo que ela não se movimentasse, Deus mandaria livramento, porque a história precisava continuar de outra forma, mas que era aquele caminho que Deus estava tomando. Então ela se enche de coragem, é como se ela tivesse tomado uma injeção de ânimo, né? Existem pessoas que estão do nosso lado mesmo, fazendo esse papel, né? De impulsionar, de empurrar, de dar coragem, de dizer, é isso mesmo, esse negócio é com você mesmo, Deus escolheu você para esse negócio, né? Vai em frente, faz, não olha para nada, não olha para ninguém, não se embaraça com nada e segue aquilo que o Senhor está te falando. E quando ela entende isso, quando ela se posiciona dentro, né, do compromisso que ela tem, ela percebendo isso, ela pede para que o povo fique de jejum, né, por alguns dias, 3 dias, que ela também ficaria junto com as suas moças, ou seja, ela entra dentro da responsabilidade, ela veste a roupa, né, ela entende que ela está ali para um propósito. Isso é muito bom quando as pessoas nos encorajam, né, a fazer, e não nos amedrontam dizendo, olha, algumas pessoas já morreram, né, o rei é complicado, tem alguns soldados, não, se Deus falou, faça. Se Deus falou, vá. É muito profundo isso. Ela mostrou a diferença. Irmãos, a multidão, tá? A multidão, sabemos bem, lendo o Novo Testamento, que a multidão sempre apertou e oprimiu o Senhor, né? Porque eles precisavam, eles queriam o favor de Jesus. Sabemos disso. E Jesus parava, Jesus cuidava de todo mundo, Jesus curava, Jesus alimentava, Jesus fazia. Mas parar Jesus, foram poucos. Né? A gente percebe que foram poucos que pararam Jesus, né? A Bíblia está dizendo para nós que quando Jesus ele vai caminho à casa de Jairo, uma mulher, né? Uma mulher tida como imunda naquele momento, naquele período, justamente pelo fato dela estar passando por um processo de saúde.
Então sabemos e entendemos que ela chega de uma forma sorrateiramente, mas com propósito e objetivo, né? Ela não chega como todo mundo, ela chega com propósito e objetivo, porque ela sabe o que está vivendo, ela sabe o que está passando. Então ela toca em Jesus com uma fé diferenciada, porque é a última coisa que ela tem, é o último recurso, porque todos os recursos que ela tinha e toda a condição que ela tinha, se foi, né, dentro do processo que ela está vivendo. E aqui vai nos dizer que Esther nos deixa um legado. Por quê? Quando você não puder fazer mais nada, então Deus pode. E foi o entendimento que essa mulher teve. Eu não posso, ninguém pode mais me ajudar. Pelo contrário, dentro do que eu estou vivendo, a lei até me condena. Eu sou tida como imunda, como alguém que não pode estar no meio de outras pessoas. Mas eu estou ouvindo que vai passar um por aí, porque tem situações que Deus chega ali, mas tem situação que ele passa, e a gente não pode perder esse entendimento, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de perceber quando ele está passando. E ela vai ao encontro dele, e por ir ao encontro dele, assim como Esther vai, ela alcança favor, né? É lindo isso, né? Quando é alcançado o favor da parte do Senhor, dentro do propósito que ele colocou, porque Deus sabe de todas as coisas. Então a coragem que ela tem faz ela diferente da multidão, e é isso que Deus quer. Que não sejamos a multidão, pelo contrário, que com as nossas atitudes a gente contagie a multidão. Eu acredito que quando ela toca na orla ali de Jesus e alcança favor, acredito que quem está à volta observa e aprende como se faz. Está entendendo o exemplo? A Bíblia, ela é um exemplo de como devemos viver, né? Um exemplo, uma bússola, para ser mais certo. Então ela mostra, né, para ser mais enfática, exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas e exemplos de pessoas que não foram, né? E nós vamos observando para ver a forma que a gente age. E ali, quando ela toca em Jesus, que ela para, a gente observa que outras pessoas também param para observar aquilo, porque estão oprimindo e apertando Jesus, querendo o favor de Deus. Então a gente observa o quê? Que eles aprendem com aquela mulher a forma de tocar Jesus, a forma de se obter, a forma de parar Jesus, né? E aqui é o que Esther faz. Esther pede para que o povo vá jejuar, né? O povo que está na fortaleza dali, né? Que fazem parte do povo de Deus. E ela também não fica, né, aquele crente 6 horas, né, irmão? 6 horas por mim, 6 horas por mim aí, pastor Paulo Ferreira. Ora por mim aí, pastor Alcemir, coordenador Cristiano. Ora por mim, pastor Luiz Carlos. Não, você pede oração, mas você também entra para a guerra. E é o que ela faz. Orem por mim, porque eu também vou fazer a minha parte daqui. E isso é importante, né? Esther, quando ela entendeu a responsabilidade dela, o que ela fez, meus irmãos, minhas irmãs que estão nos assistindo? Ela se colocou na posição, ela se colocou dentro daquilo que foi determinado para ela, e ela foi. Está entendendo? Se eu perecer, perecerei, mas de braços cruzados eu não vou, porque tem um povo que depende de mim, tem um povo que precisa de mim, e eu preciso honrar com aquilo que Deus, né, colocou sobre a minha vida. Você precisa honrar com aquilo que Deus te delegou, você precisa honrar a família que Deus te deu. Então, se você entendeu quem você é, dentro do âmbito da vontade de Deus, dentro do corpo do Senhor, então você cumpre com aquilo que foi determinado para que pessoas sejam alcançadas. Então você precisa entender. Quantos de nós estamos como Esther? Mas se eu for, eu vou perecer. Mas se eu for, ele não me chama, já tem 30 dias, e o decreto é de morte. Só que tem um problema, Deus fez ela chegar em um patamar, em um nível, que ela não poderia chegar pela lógica. Por quê, irmãos? Sabemos bem que uma linhagem real, ela não pode se misturar dentro das questões daquele tempo, né? Ela não podia se misturar com alguém que não fosse da mesma linhagem ali, né? Ou do mesmo povo ali. E Esther, ela vem de um povo que na realidade é um povo que foi escravizado, cativo. Então, assim, pela lógica, se ela revela quem ela não participa, né? Porque vem de uma linhagem que ninguém dá nada, vem de uma linhagem escravizada, vem de uma linhagem, né, que passou por várias dificuldades. Vai se assentar no lugar de rainha com tantas outras pessoas melhor do que ela? Irmãos, mas Deus faz de uma forma diferente, né? Deus se utiliza ali do seu primo Mardoqueu para instruir ela de como ela deveria agir, e dentro dessa ação se assenta no trono alguém que era improvável. Oh, glória! Meu Deus, não deixa eu pregar não, que é estudo. Então você observa, você percebe que Deus cria caminho para favorecer os seus pequenos.
Deus cria caminho para abençoar o seu povo, como criou ali através da vida de Esther, através da vida de Mardoqueu, beneficiou o seu povo. Do pequenininho, Deus fez coisa grande. Então, você pode se sentir pequeno, incapaz. Pode se olhar e dizer, eu não tenho condição, não há possibilidade de eu ser, não há possibilidade de eu chegar, não há possibilidade de eu viver. Se Deus falou, está falado, você vai viver, a tua casa vai viver, só não fica de braço cruzado, faz a sua parte, tá bom? Vou correr aqui, porque senão não consigo terminar. Aleluia! Ó, no 2:1, tá? Vou ler só uma parte, que vai dizer assim: entretanto, Esther encontrou o verdadeiro desígnio de Deus para a sua vida. Através da história de Esther, somos encorajados a estar no centro da vontade de Deus. A diferença do sucesso que falamos, né, no tópico 1.2, é que o sucesso dentro de algo estabelecido por Deus, ele vem dentro da liberalidade que a gente tem de aceitar a vontade de Deus para nós, a mudança de Deus, né? Porque eu não tenho como professar algo que eu não sou, eu não tenho como professar algo que eu não vivo, que eu não conheço. Então, há necessidade de se aproximar. Se aproximar como, Miss? Se aproximar em oração, porque oração, clamor, é intimidade, é conversa, é diálogo, né? É relacionamento. Não tem como eu dizer que eu sirvo alguém ou que eu sigo alguém que eu não conheço, né? Isso é um dos itens, né? O outro item é viver uma vida pautada nos ensinamentos bíblicos. Então eu preciso viver uma vida pautada naquilo que foi já estabelecido pela palavra do Senhor, né? Dentro dos ensinamentos que Ele vai me dando, porque isso é graça e conhecimento, e a gente vai crescendo e se desenvolvendo dentro daquilo que eu falei, a gente vai obtendo sucesso, mesmo não sendo dentro daquilo que a gente espera. Porque a gente faz projetos, e muitas das vezes o projeto que a gente faz é humano, não é? Humano não, perdão, é material. A gente quer uma casa boa, a gente quer viver na beira da praia, a gente quer sombra e água fresca, a gente quer coco, né? Uma água de coco, a gente quer, né? Isso é natural. Isso é natural. Isso é errado, missionário? Não. Eu não digo que isso é errado. Estamos na terra e necessitamos, né, de uma moradia, necessitamos de um carro que não é mais luxo, não, é necessidade. Necessitamos, o nosso pastor aqui sempre fala sobre isso. Precisamos, e o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para abençoar como tem abençoado. A nossa igreja aqui tem vivido milagres, né? Nosso pastor tem professado aqui, tem profetizado sobre as nossas vidas, e muitas pessoas têm chegado e contado milagres, contado coisas que o Senhor tem feito, né, por intermédio da palavra que Ele tem liberado aqui no altar pelo nosso pastor. Mas sabemos bem também, que também é falado na nossa igreja, acerca do nosso entendimento espiritual, acerca do nosso crescimento dentro da graça do Senhor. E isso só adquirimos pautados na palavra e na oração. E essa é a diferença, trazer o Senhor para a nossa história, traz o Senhor para a tua família, traz o Senhor para a tua vida, traz o Senhor para o teu ministério, traz o Senhor para as áreas de trabalho que você tem, traz o Senhor para as suas amizades, que você vai ver que muita coisa vai mudar, a forma que você fala, as pessoas vão olhar e vão dizer, essa não é a mesma, porque essa dava lugar para falar o que não provia, essa dava lugar, quando a gente falava algumas coisas, ela estava no meio, agora não, pelo contrário, ela está nos ensinando, ela está dizendo, olha, quem planta colhe, né? E tudo que eu falo, eu vivo as consequências. Então quer dizer, quando você traz Jesus para a sua vida, tudo muda e todo mundo reconhece isso, amém? A 2.2 vai dizer assim, devemos ser fortes. Esther nos instrui que não devemos nos amedrontar perante os desafios da vida cristã, né? Um outro tópico vai dizer assim, sua história nos faz entender que Deus está disposto a abençoar a todos que o servem, como a gente acabou de falar. A ordem para se esforçar e não perder o ânimo é constante nas Sagradas Escrituras. Foi determinada ao povo de Israel em ocasiões de ameaça e de provocações na época de Moisés, na época de Josué, na época de Ezequias, né? Que possamos ter um entusiasmo de Esther para acreditar em Deus, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ou ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda assim devemos nos alegrar no Senhor, né? Vamos trazer esse período aqui, né? Esse momento aqui que o estudo nos deu, para os dias de hoje, né? Continuarmos acreditando, estamos passando por um momento difícil, né? E não só nós servos do Senhor,
né? Mas todos os habitantes da terra estão passando por uma dificuldade muito grande em relação a toda essa pandemia, em relação ao lockdown, muitas pessoas ficando desempregadas, muitas pessoas se desesperando, muitas pessoas não sabendo como colocar hoje o pão em sua mesa, como pagar o aluguel que vai vencer amanhã, na segunda-feira. As contas não param de chegar, né? As despesas não param, né, de pedir o auxílio financeiro. Então, assim, a gente sabe muito bem que todos nós, irmãos, né, não é uma perseguição dentro desse segmento à igreja, porque todos os habitantes da terra estão vivendo isso. O motivo da parte do Senhor, isso não nos compete tratar em relação a esse estudo, mas sabemos que o Senhor é aquele que conhece todas as coisas e sabe todas as coisas, sabe o motivo de tudo. Mas dentro de todas as situações que estamos vivendo, precisamos e necessitamos continuar arraigados dentro daquilo que o Senhor nos falou. Independente do que está acontecendo, precisamos estar pautados na palavra do Senhor. Eu sempre me utilizo de um texto que a Bíblia fala, não vou me recordar agora, porque eu não sou como o irmão Josias, que guarda todos os versículos, capítulos e livros, mas a Bíblia vai dizer que comunicai aos santos as vossas necessidades. O que isso significa? É que eu faço parte de uma família, a igreja é uma família, fazemos parte de um corpo. Então, quando um precisa, o outro auxilia, e isso a gente tem vivido isso na nossa igreja aqui. Eu costumo dizer, e com ênfase e com toda certeza, que a Adebras Tiradentes 2 é uma grande família, né? Um soma com o outro, um ajuda o outro. Há uma necessidade, o nosso pastor fala e todo mundo já se mobiliza para ajudar. Então é isso, né? Aquele que tem necessidade, comunique ao seu irmão, fale com o seu irmão, ore ao Senhor, peça ao Senhor. O Senhor é poderoso para prover. Há situações que o Senhor permite pessoas chegar na sua casa e dizer: olha, eu não dormi, porque o Senhor falou, assim que amanhecer, vai lá e socorre minha filha. Quantas das vezes Deus fez isso, né? Dentro de uma situação bíblica. Observamos que Deus determina que Elias vá para Sarepta, porque o ribeiro de Querite secou. Então ele vai para a casa de uma viúva, e a Bíblia vai dizer que Deus fala que já tem provido, preparado, ou seja, deixado uma viúva ciente de que cuidaria dele. Quando ele chega lá, ele se depara com uma situação de escassez, porque não tem chuva. Segundo a palavra dele, segundo a determinação dele, não chove. Ficou 3 anos e 6 meses, não é isso, pastor Paulo Ferreira? 3 anos e 6 meses, segundo a palavra de Elias, que não ia chover. Então tem uma escassez na terra. E ele chega, né, na casa de uma viúva que tem um filho, que está pegando cavaco, ou seja, gravetinho, né, um bocadinho de uma coisa, um bocadinho de outra, para fazer, né, um bolo para ela e um bolo para o filho, e depois esperar a morte, porque não tem outro recurso, né? Mas Deus, ele age de uma forma tão especial, que através, às vezes, de você pedir socorro para alguém que também está com pouco, Deus faz multiplicar, né? Deus supre a sua necessidade, ainda multiplica de quem tem pouco. Deus cria caminhos para nos abençoar. Por isso que o corpo precisa estar em constante conexão, né? Conversando, comunicando, falando, porque dentro desse diálogo que a gente tem tanto com o Senhor, né, e a gente tem com os nossos irmãos, um vai suprindo a necessidade do outro, né? Um vai ajudando o outro, e o Senhor sanando, providenciando o que precisamos, amém? Aqui foi falado sobre a ordem de se esforçar. Tenho 5 minutos? Ô glória, tenho 5 minutos ainda, irmãos. A ordem de se esforçar, né? Isso conhecemos bem. O livro de Josué vai dizer que o Senhor fala para ele ter bom ânimo, se esforçar. Só que uma das coisas que eu acho linda, além de tudo isso que Deus fala para Josué no capítulo de número 1 do livro que leva o seu nome, o Senhor fala para ele meditar, né? Porque conversar com o Senhor, ele já está conversando, ou seja, então ele já está orando, né? Ele já está se prostrando, já está conversando, ele já está entrando, né, dentro de um ambiente muito íntimo ali com o Senhor, já está conseguindo ouvir o Senhor, está conseguindo perceber quem ele é, qual é a sua missão. Só que o Senhor fala para ele, mas para que tudo vá bem, né, para que tudo saia correto, para que tudo saia a contento e de acordo com a minha vontade. Porque quando a gente chega na obra do Senhor, irmãos, a gente tem um costume muito errado, de querer colocar a nossa vontade para Deus. É errado isso, missionária? De uma certa forma, eu posso expor a minha vontade para Ele, mas determinar que Ele faça segundo a ela, eu não posso, porque a obra já existe antes de eu chegar, então eu só vou agregar a ela, está entendendo? Então é Ele que vai estabelecer qual é o meu papel dentro dela, não é eu que digo para Ele qual que é o papel dele sobre a minha vida, não, pelo contrário, né? Ou vive Cristo em mim ou não vive, né? Então dentro desse segmento, a gente percebe que o Senhor, dentro do diálogo que ele tem com Josué, o Senhor fala para ele, não se aparte,
tá? Hoje temos esse que é completo. Na época de Josué não tinha Novo Testamento, muitos livros ainda, até mesmo do Antigo Testamento, ainda não estavam escritos. Sabemos que era algo, né, ali da lei, né, algo que Deus havia dado para Moisés, e Josué estava dando continuidade àquilo, dentro dos ensinamentos ao povo, e o Senhor fala com ele: segue isso que foi padronizado, segue isso que foi determinado, ou seja, medita de dia e de noite no livro que você tem na mão. E o que a gente tem nas mãos hoje, que nos dá direção acerca de como devemos viver e agradar o Senhor, a ter uma vida vitoriosa, dentro dos padrões a qual é estabelecido por Ele? A palavra do Senhor. Então, quando eu sigo o que o Senhor me determinou através de sua palavra, automaticamente eu tenho uma vida vitoriosa, como o nosso pastor fala aqui, né? Somos mais do que vencedores, irmãos. Somos mais do que vencedores quando seguimos a determinação do Senhor. Amém? Não tenha medo de sonhar. Ô, irmão, pensa como você está diante de alguém que sonha. Vou tomar um golinho de água. Vou estar lendo. Todos nós temos sonhos, mas nos surpreendemos com a quantidade de pessoas que limitam os próprios sonhos, tornam os sonhos realidade. Tornar o sonho realidade é a aspiração de todo ser humano. Sonhamos com dias melhores, mas para tornarmos os nossos sonhos em realidade, precisamos demonstrar uma enorme vontade de vencer diariamente, né? Vou parar aqui. Todos nós temos sonhos, né? Todos nós temos projetos, né? A gente idealiza, né? Todos nós idealizamos. Você, dona de casa, idealiza coisas que você quer viver, coisas que você quer alcançar, assim também como, né, os nossos irmãos, né, os homens também, os jovens, os adolescentes, né? Todo ser humano na face da terra tem sonhos de alcançar, de viver coisas. E às vezes o que atrapalha, né, de algumas coisas, que até mesmo Deus nos faz sonhar, irmãos. Existem sonhos que a gente tem que não são nossos, né? Vem direto do coração de Deus para dentro de nós, e a gente sonha com aquilo para a gente pôr em prática. Mas hoje no nosso meio, não hoje, como há muito tempo, existe a procrastinação, né? O protelar, o deixar para depois, né? Ou depois, eu sou muito nova, eu sou muito novo, né, para algumas coisas. Ou então a gente olha para as nossas condições, ou a gente olha para as nossas as nossas condições financeiras, as nossas condições de saúde, as nossas condições familiar. Então a gente vai colocando tanto entulho na frente da porta que a gente chega uma hora que não consegue abrir. Mas eu quero dizer algo para você: todo sonho que você tiver, consulte a Deus. Tudo aquilo que vier até você, consulte a Deus. Deus, tudo que fala acerca de Deus, do nosso Senhor Jesus, do Espírito Santo, em relação de nós, é muito próximo. É amigo, e amigo é próximo. É pai, pai é próximo, né? Noivo, noivo é próximo. Então assim, Senhor, Senhor é próximo. Deus, Deus é próximo. Então tudo que faz menção de Deus para com nós é próximo. Então você tem liberdade de falar com Ele aquilo que você sonha, né? E Ele vai te esclarecendo o que vem da parte dele e o que não é, e o que vai sendo anexado dentro do projeto dele para as nossas vidas. Então não deixe de sonhar, não deixe de desejar. Mas eu já tenho, né, como Sara, como Abraão, mas eu já farto de dias, né, com tanta idade, como isso se dará, como isso acontecerá, né? Algumas vezes a gente até ri de algumas coisas que a gente escuta, mas porventura Deus é menino, Deus é homem para falar algo, mexer com o nosso sentimento, mexer com o nosso coração, mexer com o nosso emocional e não cumprir? Não, tem coisa que não se cumpre, não é porque Deus não quis, é porque a gente fica procrastinando. A gente encosta na rede com a água de coco do lado, adoro água de coco, por isso que eu faço menção dela, e a gente fica ali e a gente vai deixando, né? E se esquecendo que dentro do nosso sonho tem algo que a gente precisa fazer, porque foi falado aqui que o que é para nós fazer a gente tem que fazer, mas o que é para Deus fazer, Ele vai fazer, né? Levar o povo, né? Direcionar o povo até a terra prometida era a responsabilidade de Moisés, e Deus ainda foi ajudando, porque o querer e o efetuar vem dele. Então Ele ainda foi auxiliando Moisés em tudo. Mas quando chegou ali diante do mar, que não dava para ultrapassar ali no canal de Suãs, o que acontece, irmãos? Moisés já fala com quem pode fazer milagre.
Então o que é para Moisés fazer, o que é para você fazer, não delegue isso a Deus, não coloque isso, não impute isso na conta de Deus. O que é para você fazer, você precisa fazer, precisa se pôr de pé. Se não sabe como fazer, vai atrás de quem pode te instruir. O nosso pastor, a nossa pastora sempre estão abertos a diálogo, tem os líderes da nossa igreja sempre abertos a diálogo, tem as irmãs do ciclo de oração sempre aberto a diálogo, tem pessoas aqui, tá? E tem pessoas na sua igreja também que eu acredito que essa live ela vai se expandir. Tem pessoas aí, pessoas que você observa como referência, que podem estar te instruindo acerca de como você fazer, de como você alcançar, de como você chegar. Você não está só. Então sonhe, mas sonhe mesmo. Pode sonhar que o nosso Deus é poderoso para realizar. Amém? Estou indo já para a lição 3, tenho só 2 minutos, vamos ver. Uma mulher virtuosa. Tá? Vou ficar só no tópico, tá bom? Não vou ler, né? O que é uma mulher virtuosa, uma pessoa virtuosa? Tá? Eu vou falar sobre a virtude em relação à pessoa. Eu não vou focar somente na mulher, porque eu acredito e sei que tem homens aqui na minha retaguarda. Estamos em pouco número, tá, irmãos? Respeitando o distanciamento, tá? Estamos só em 4 pessoas, a nossa igreja é muito grande, estamos bem separados, eles só estão aqui auxiliando, né? Tá tudo sendo colocado dentro dos padrões, só eu estou sem máscara, então estamos seguindo as determinações, né, que foi determinada pelo Ministério da Saúde. O nosso pastor também é muito enfático para que venhamos, né, cumprir com o que foi determinado, e assim estamos seguindo. O que é a questão da virtude? Né? Pessoas que têm qualidade, né? Pessoas que se colocam, né, para fazer algo e fazem com excelência, pessoas que são organizadas, né? Pessoas que têm alguns atributos que são diferenciados, né? Pessoa que enxerga de longe, pessoa que sabe que tem uma responsabilidade e elas fazem com zelo, elas se dedicam, elas cercam todo aquele ambiente de cuidado e de favor, porque elas percebem que está sob a responsabilidade dela. E Esther é uma mulher virtuosa, porque você percebe que ela faz as coisas e ela vai delegando, e ela vai determinando o que cada um vai fazendo dentro daquela determinação, com sabedoria. Sabemos que ela chega até o rei, né, ela alcança favor, o cetro é apontado para ela, é oferecido para ela até a metade do reino. O rei, o esposo dela, fala com ela e ela pede simplesmente um banquete, né? Ela pede que ele participe do banquete, ele e Amã, né, que é aquele que está como cabeça, né, da destruição do povo de Deus. E aí é concedido a ela, ela consegue esse favor, é feito o banquete, ali ela pede um outro banquete. Amã, o inimigo, acha que está por cima, né? Acha que está, né, aquele negócio, nós estamos bem, porque a rainha só convidou eu e o rei, né? É pedido um outro banquete. Acredito que dentro de todas essas questões, Esther está orando, o povo está jejuando, o povo está buscando, né? E vemos que a oração pode muito seus efeitos, que não é a primeira vez que o povo de Deus ora, né? Não é a primeira vez que a oração na Bíblia é mencionada, e é tida assim, de uma forma profunda no céu, e a resposta vem imediatamente, assim como Pedro, quando estava preso, a igreja orava, tanto que quando ele chega, bate na porta, Rode escuta, né? Vê que é ele, fala para o povo não acredita, porque a reação, né, do céu dentro da oração é tão rápida que o povo ainda acha que ela está, né, falando coisa, e realmente o céu reagiu à oração que foi feita. Então dentro disso é pedido um segundo banquete, e dentro desse segundo banquete, depois que o ambiente espiritual está preparado dentro de jejum, oração, consagração, vida com Deus ali, né? Porque a Bíblia vai dizer que Mardoqueu está ali no meio das cinzas, com roupa de saco, buscando, né, a presença de Deus para que o povo tenha livramento. Está comprometido dentro do ministério dele, está comprometido dentro da responsabilidade dele, e é isso que Deus quer de nós, né? Esse comprometimento, essa responsabilidade. Quando eu e você somos responsáveis por aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, as coisas andam, né? As coisas funcionam e Deus vai trabalhando dentro do ambiente. A Bíblia diz que ela revela qual é o pedido dela, né? Acontece algumas coisas aqui, eu estou correndo, e para finalizar, o rei, né, faz conforme ela pede. E a forca que havia sido preparada para Mardoqueu,
quem cai é o próprio adversário, porque Deus cuida do teu povo. Não se preocupa não, pode deixar eles fazerem forca, pode deixar eles falar, pode deixar eles comentar, pode deixar eles fazer panela, pode deixar eles apontar dedo, pode deixar o seu adversário fazer o que quiser. Não se preocupe com ele, continue dando bom exemplo, continue servindo ao Senhor, continue glorificando ao Senhor. Se alguém chegar para conversar com você, respeite, porque você é diferente, você é como Esther, você é diferente. Você não percebe em nenhum momento que Esther esteve na presença de Amã, xingando ele, ofendendo ele, ou falando nada. Não, ela falou com o rei acerca do que Amã estava projetando, estava determinando. Então isso que fique para mim e para você como ensinamento. Qualquer coisa que estejam fazendo ao nosso respeito, leve isso ao rei, leve isso ao seu senhor, está entendendo? Leve isso ao seu senhor, não pedindo vingança, não, esse não é o nosso papel. Deus sabe como agir em cada situação, Deus sabe como lidar em cada situação, não, só apresentando ao Senhor que Ele conhece como estamos vivendo, Ele sabe a nossa conduta, Ele sabe quem somos, Ele sabe o porquê estamos aqui, o porquê estamos na função de alguma coisa que o Senhor nos colocou, e por esse motivo Ele vai julgar essa causa com justiça, e Ele, por ser justo, Ele julga com justiça, e aquele que queria o mal do povo de Deus, pereceu. Então não se preocupe, não se justifique, não arrume confusão, não arrume problema, seja prudente, seja virtuosa, seja organizada, seja organizado, coloque as coisas nos seus devidos lugares e viva, sonhe e vive aquilo que Deus determinou. Amém? Porque o Senhor é poderoso para mudar situações, tá? A conclusão eu vou deixar para o nosso coordenador Cristiano, que é ele que faz esse papel final. Eu quero aqui agradecer de verdade, louvar a Deus pela vida do meu pastor Luiz Carlos, pela vida da minha pastora Rita. Irmãos, são um casal, eu não estou aqui puxando, não preciso disso, né? Mas são um casal que investem no meu ministério, me apoiam, me ajudam, e a todos que congregam aqui. Então assim, eu louvo a Deus pela vida deles, eu louvo a Deus pelo ministério, pela família deles, eu louvo a Deus por cada obreiro dessa igreja, por cada membro dessa igreja. Estamos orando por todos, crendo que o Senhor é poderoso para fazer toda essa situação cessar e voltarmos a nos confraternizar aqui dentro, glorificando e bendizendo ao Senhor, amém? Que Deus abençoe os nossos bispos, que Deus abençoe toda a liderança da Debrás Tiradentes 2, toda a direção, e que Deus seja conosco em tudo. Tenha um ótimo domingo, continue aí que o nosso coordenador vai dar as instruções final, amém? Que eu possa ter lhe ajudado e auxiliado no seu ministério e no bom andamento da obra do Senhor na sua vida. Deus abençoe, fiquem com Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, lição riquíssima, muito rica essa lição. Se você não tem essa revista, se você tem, lê, relê. Se você não tem, lê a passagem de Esther, que você vai aprender muito, é uma lição muito rica. Eu vou estar lendo a conclusão para os irmãos aqui, que diz assim: vimos nesse trimestre que Esther e Mardoqueu foram bem-sucedidos diante de tantos desafios, por causa da confiança que tinha em Deus. Foi preciso muita fé, coragem para realizar o que eles realizaram. Que Deus levante servos de maneira intrépida para exercer liderança debaixo da sua graça. Meu irmão, o desafio está aí. Muitos podem estar falando, mas por causa dessa pandemia eu não posso estar indo na igreja, não posso estar indo fazer uma visita. Mas usa as redes sociais, usa o WhatsApp para chegar nos seus irmãos, para dar uma palavra de conforto, no seu vizinho, muitas vezes está do seu lado, está passando por desânimo, está passando por depressão, e ele precisa apenas de uma palavra. Então seja como Esther, saia do conforto, não precisa ir até a casa dele, mas através da rede social, você pode alcançar essa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade, agradeço ao meu pastor, a minha pastora, pastor Luiz Carlos e a pastora Rita, e venho agradecer também a nossa missionária Isaura, por estar trazendo essa palavra para a gente, agradecer aqui a presença do nosso pastor Paulo Ferreira, do nosso irmão Alcemir, e espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham tirado muitos exemplos dessa lição, que Deus venha abençoar fortemente. Eu agradeço a presença de vocês que estão assistindo, que vêm assistir depois, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Eu queria aqui convidar
o irmão Assemi para fazer uma oração final e depois o nosso pastor Paulo Ferreira para dar a bênção apostólica. Amém? Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Senhor, meus irmãos, vamos fazer uma oração agora, agradecendo ao Senhor por essa palavra maravilhosa, né? Desse ensino maravilhoso do livro de Esther, né? Que o Senhor possa esclarecer melhor, o Espírito Santo de Deus vai esclarecer melhor a cada um também. Oramos ao Senhor agradecendo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, Pai querido, por esse estudo, Senhor, do livro de Esther, Pai querido. Ó, Senhor, uma história muito bonita, ó Pai. Ó Senhor, que vivemos, Pai querido, nesta manhã, Senhor, nesse estudo. Ó Deus de poder e de glória, nós te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um nesta manhã. Senhor, visita cada lar, nesta hora, Senhor. Jesus querido, Jesus amado, dá vitória, Senhor, para cada irmão, cada irmã, Senhor. Ó Deus de poder e de glória, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por mais essa vez, Senhor. Meu Deus, fica conosco, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Graças a Deus, uma lição linda, maravilhosa, né? Louvamos a Deus pela oportunidade que tem nos dado nessa manhã, né? Pela cooperação de cada irmão, né? Pela abençoada nossa irmã missionária, né? Que nos trouxe essa palavra maravilhosa. Essa lição, ela marcou história, né, irmãos? Como o nosso irmão Cristiano, que é o nosso coordenador, já falou para os irmãos, né? Que se você não tem a lição, leia esse texto. Isso aí marcou muito forte. Amém, irmãos? Então, nós vamos dar aqui a bênção apostólica, mas antes vamos falar que hoje à noite nós teremos a nossa live, né? Com a presença do nosso pastor, Luiz Carlos, né? Entendeu? E logo ele estará passando aqui na rede social o horário certinho. Amém? Deus abençoe assim, na presença do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Podemos dizer amém? Amém. Deus abençoe assim. Aleluia.